olha assim lá do céu e fala assim: ei, lá em Caçapava, na cidade de São Paulo, tem lá uma adoradora verdadeira. Eu estou vendo, eu estou ouvindo a Terezinha, eu estou vendo, eu estou ouvindo a Vanderci, a Rafaela, a Maria, o pastor Rodrigo, a Diana, a missionária Rose. Eles estão me adorando, eles estão me buscando. Está saindo, está fluindo a verdadeira adoração dos lábios dos seus filhos. Então esqueça de todo o resto, se vai chegar mais alguém, se não vai, se as crianças estão falando, se não estão. Olhe para o céu agora. Pastor, eu não consigo me ligar no trono. Feche os seus olhos então. Olhe, sinta a presença do Senhor Jesus. Vamos adorar o nome dEle. Boa noite, igreja. Que a paz seja com todos. Tem vivo aí? Tem gente vivo aí? Glória a Deus. Se nós estamos vivos, então vamos usar a nossa voz para adorar o Senhor, como já foi falado nesse início. Amém? Aleluia, Jesus. Obrigado por tua graça, Senhor. Porque é tão difícil dizer não, não para si mesmo. O pecado despertou em mim toda sorte de desejo. Na minha carne não habita bem algum. Quero fazer o bem, mas não consigo. Não compreendo o meu modo de agir. Me sinto indefeso. Eu era réu, confesso, condenado e destituído. Mesmo assim a tua graça me absolveu. Estou redimido. Se faço o que não quero, já não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Eu aceitei o sacrifício do Calvário, estou redimido. Se o inimigo me afronta, tenho Deus pra me defender. Mas o que fazer quando o inimigo sou eu? Eu fujo, eu corro, eu me escondo atrás da cruz. Não dá pra enfrentar a carne e sair ileso. Preciso de Jesus. Quando o Pai olha pra mim, não sou mais eu quem Ele vê, mas o seu Filho crucificado. Estou escondido atrás da cruz, nenhuma condenação há pra quem está em Cristo Jesus. Oh, querido, se o inimigo te afrontar, você tem um Deus para te defender. Aleluias. Se o inimigo me afronta, tenho Deus para me defender. Mas o que fazer quando o inimigo sou eu? Sou eu.
vitória em Cristo Jesus. Você pode aplaudir esse Jesus maravilhoso. Aleluias. Porque quando o inimigo sou eu, missionária, quando o inimigo sou eu, o que eu devo fazer? Eu corro, eu fujo, aí eu me escondo atrás da cruz. Sabe o que acontece? Deus entra em ação e o inimigo cai por terra. Aleluias. Vamos continuar adorando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Tu és santo, Pai, Tu és soberano. Aleluia. O de cruz seringiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Declare: sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, Senhor, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro em Ti, eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem nos buscar,
e com Ele no lar, uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, uma coroa trocar. Aleluias! Aplaude e glorifique o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Santo, santo é o teu nome. Vai glorificando o nome do Senhor. Que nada impeça o seu louvor, que nada impeça a sua adoração, que nada venha bloquear a sua mente. O inimigo, ele é tão sujo, sabe quando ele tenta nos parar, nos paralisar, nos colocar medo? Sabe? Hoje é 7 de dezembro, Santa Ceia. Tem 5 anos que eu estava aqui num culto de 7 de dezembro, Santa Ceia, me sentindo mal, não estava entendendo o porquê. No outro dia, eu perdi uma neném. Eu tinha tudo para não estar aqui hoje. Mas eu também tenho tudo para estar aqui hoje. Porque a graça do Senhor, ela nos basta. Porque a graça do Senhor, ela é o suficiente. Eu não sei o que você entrou aqui nesta noite com o coração apertado. Eu não sei o que o inimigo tentou te parar, te entristecer, deixar você na sua casa. Esqueça tudo. Se desliga agora do natural. Se desliga agora de tudo. Olhe para o Senhor Jesus. Agora fale com os seus lábios, Senhor. Repete comigo, Senhor. Senhor, Só a tua graça. Só a tua graça. Só a tua graça nos basta. Aleluias. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar se a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for.
Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Você pode declarar que aonde você for, você vai levar a presença do Senhor Jesus. Aonde você for, você vai caminhar com Ele, para Ele. Tudo é para Ele, tudo pertence a Ele. Aleluia, Deus, Tu és soberano, Pai. Só a Tua presença nos basta, Pai. Só a Tua graça nos basta, Senhor Jesus. O Teu poder se aperfeiçoa, Senhor, nas nossas fraquezas. O Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, Pai. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu? Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Oh, aleluia, Deus, Tu és soberano. Nada eu serei sem Ti, Senhor. Que as palmas glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Receba o pastor Rodrigo, amém? Boa noite, igreja. Pai seja convosco, amém, irmãos? Hoje é noite de Santa Ceia, amém? E o Senhor, Ele tem um banquete preparado para mim, para você e sua família, podermos assentar à mesa com Cristo, e que você possamos se alimentar
Sentar à mesa é comunhão. E hoje Jesus, Ele quer ter comunhão com você. Quando você senta à mesa para você almoçar com sua família, tomar um café, é a mesa da comunhão, amém? Hoje você vai sentar à mesa da Santa Ceia, que é a mesa com comunhão com o Senhor Jesus, porque Ele quer ter comunhão comigo e Ele quer ter comunhão com você. Amém, queridos? Feche teus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Espírito Santo de Deus, nós oramos, Pai. Nós te bendizemos, Senhor Jesus, porque aqui nós estamos, e que o Senhor venha falar em nossos corações essa noite, Jesus. Nessa noite de Santa Ceia, a Tua presença, meu Pai, venha ser no meio do Teu povo, Jesus. Que as águas do Teu Santo Espírito, meu Pai, venha ministrar no coração de cada irmão, de cada irmã que aqui está, Jesus. Que venhamos a estar ansiosos, aguardando, Senhor Jesus, a Tua vinda, meu Pai, o dia que o Senhor virá para buscar a Sua igreja, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, o Senhor venha, Senhor Jesus, com a Tua presença, meu Deus, a falar e a ministrar em nossos corações nesta noite, Jesus. Nós te pedimos a Tua glória, a Tua paz, o Teu agir e o Teu querer sobre cada um de nós. Assim nós te pedimos, te glorificamos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo em João 5:1. João 5:1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Fala sobre a cura do paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, lá, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o tanque qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Pode tomar sua assento no seu lugar. Senhor Jesus, eis a tua palavra. Fala em nossos corações, Jesus, segundo o entendimento do seu coração, sobre cada um que aqui está, Espírito Santo.
Nós te pedimos a tua graça e nós te pedimos a tua paz em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O tema nessa noite é: nunca se esqueça do poço aonde você recebeu o tanque, a cura sobre a tua alma. Nunca se esqueça do tanque ou do poço da onde você recebeu a cura, da onde você foi tocado e curado. A Bíblia vai dizer sobre este homem que havia 38 anos que ele estava enfermo, ele estava paralítico, sem condições de descer ali naquele tanque para ele ser curado. A Bíblia vai dizer que ali naquele lugar havia cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas, que significa que havia muitos enfermos ali naquele lugar, paralíticos, cegos, coxos, e ali eles esperavam o movimento das águas para chegar a vez deles e eles serem curados. O que faz a cura acontecer na minha e na sua vida? É a nossa fé. Só que aqui Jesus, ele queria mostrar que não é da tradição que acontecia aquele agir das águas estarem agitadas, um menino, que significa um mensageiro de Deus, que ali agitava as águas, descia e as pessoas eram curadas. Nós fazemos às vezes as igrejas campanha, tem água, copo de água, coloca uma fita na sua porta, algo simbólico que simboliza algo, uma chave, um véu, tem várias coisas que as pessoas usam para mexer na tua fé. Mas Jesus aqui está querendo dizer e ensinar para mim e para você que não era a tradição, mas sim o próprio Senhor Jesus, quando Ele quer curar, irmãos, Ele faz e ponto final. Você imagina 38 anos, aquele homem enfermo, esperando o agitar daquelas águas, só que vinha outro, passava na sua frente, porque ele não tinha condições para ele descer ali, naquele tanque, porque ele era paralítico, estava paralítico, e ali ele esperava o momento, e quando ele chegava a vez, outro passava na frente, e outro era curado. Você imagina 38 anos, um homem paralítico, enfermo, sofrendo. De repente ele sabia que um lugar podia acontecer a sua cura, e ali esperava chegar a sua vez e não acontecia. Eu quero trazer para você, irmãos, para mim e para a sua vida, que eu e você sabemos o lugar onde nós podemos ser curados, que é a casa do Senhor Jesus, é o templo, é a igreja, e aqui é onde Jesus traz a cura sobre nossas vidas. E aqui a Bíblia vai dizer que tinha muitas pessoas que estavam enfermos. O que eu quero trazer para você? Não importa se tem 1, 2, 3, 4, se tem várias pessoas enfermas, quando chega a sua vez,
quando chega a minha vez, Jesus ele faz o milagre e a cura acontece. Só que nós não podemos esquecer do tanque, do poço onde a gente foi curado, onde Jesus entrou no meu e no seu coração e aconteceu a cura. Eu não sei qual cura que você recebeu, se foi a cura das suas emoções, se talvez você estava coxo, paralítica, sem condições de andar espiritualmente, de sair de uma cama, ou se você estava cego espiritualmente, andando, sem visão de que um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e as pessoas aí fora, elas estão com a sua visão, mas com a sua visão carnal, e nós temos a visão espiritual, que além deste plano físico, existe o plano espiritual, e que nós temos que estar preparados. O próprio Jesus pergunta para aquele homem: o que queres que eu te faça? Jesus nos dá a opção, o que a gente quer, irmãos. Jesus é o Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. É um Deus que sabe ver todas as coisas. Por que Jesus pergunta para aquele homem: o que queres que eu te faça? Porque Jesus muitas das vezes quer ouvir de nós o que quer que ele faça para a sua vida. Jesus ele sabia que aquele homem era paralítico, mas Jesus pergunta para ele. Aí Jesus pergunta para você nessa noite: o que queres que ele te faça nessa noite? Em qual área da sua vida você espera o agir de Deus sobre suas vidas? Muitas das vezes nós olhamos o irmão da esquerda, da direita, o meu vizinho recebe a vitória, recebe a cura, e eu, Jesus, quando que vai chegar a minha vez? Sempre um entrava, as águas eu ia esperando o agitar das águas, um passava na frente e recebia a sua cura. A Bíblia vai dizer: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce antes de mim. Quando ele vai, desce outro e recebe a vitória. Às vezes nós esperamos coisas acontecerem e a gente vê outros recebendo o milagre, e a gente espera o nosso e parece que não acontece. Só que Jesus, ele tem uma palavra de Deus para a minha vida e para a sua nessa noite. E a palavra de Deus é: e Jesus disse-lhe: levanta-te. Jesus libera uma ordem com autoridade. Como que aquele homem, Jesus fala para ele levantar, porque Jesus ele é o dono da vida, ele é o dono da cura, ele é o médico dos médicos. E quando a palavra de Jesus é liberada sobre a sua vida, irmãos, levanta-te, pode ter a certeza que Jesus tem compromisso com a sua palavra. Aleluia, Jesus. E Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite: levanta-te, toma a tua cama e anda. Aquele homem não tinha condições, só que ele não estava surdo. Muitas das vezes nós não temos condições, mas nós não estamos surdos. Temos ouvido a voz de Deus a ministrar, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus.
E Jesus libera uma palavra de autoridade sobre a sua casa nessa noite. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Aleluia, Jesus. Significado: levantar é você crer em Jesus, acreditar nas palavras de Jesus, tomar posse do milagre. Se levantar é a ordem. Quando Jesus fala, irmãos, o inferno ele se aquieta, ele paralisa, porque Jesus, a voz dele, o nome de Jesus está sobre todo nome, de principados e potestades, e não tem pessoa que venha atrapalhar a tua bênção. Aquele homem esperava o milagre acontecer, ele descer naquele tanque, mas o próprio Jesus fala com ele. Jesus libera sobre a sua casa, sobre a sua vida nessa noite. O próprio Jesus, ele fala com você nessa noite: levanta-te, toma a tua cama, que é o teu problema, aquilo que você está de dificuldade, de adversidade. Qual que é o seu problema nessa noite? Qual que é a sua dificuldade, a sua luta nessa noite? Jesus está dizendo assim: levanta-te, toma a tua cama e anda. Que é para você caminhar. Jesus cura, você pega a sua cama, e agora Jesus fala assim para mim e para você: agora caminhe, ande, porque eu te fiz um milagre. E nunca se esqueça do tanque. Qual que é o tema? Que você foi curado, aonde Jesus pôs a mão, aonde Jesus tocou. Em qual área da sua vida que Jesus tocou? Qual o tempo da sua vida? Nunca se esqueça do lugar aonde vocês e eu saí. Nunca se esqueça do milagre que Jesus fez na minha e na sua vida. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado, mas sábado é dia de descanso. E a Bíblia vai dizer que então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado é sábado, não te é lícito levar a cama? E respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão daquele lugar, naquele lugar haver grande multidão. Questionaram ali Jesus, questionaram ali, perguntaram: quem que é esse homem? Quando Jesus faz um milagre, irmãos, tem pessoas que irão questionar você, irão se perguntar. Mas quando Jesus ele faz acontecer, pode ter certeza de uma coisa, que ele garante. E quando Jesus faz um milagre na sua vida, irmãos, todos aqueles ao redor irão ter que ouvir: quem fez? Este foi Jesus. Só que Jesus se retira daquele lugar por causa da multidão. Em coisas que pessoas
não irão acreditar no teu milagre, na tua trajetória. Mas você tem uma história, assim como aquele homem tinha sua história, de 38 anos estar enfermo. Você tem a sua trajetória de vida e a tua história. E as pessoas têm que respeitar, porque Jesus tocou em você, você foi curado, e as pessoas têm que respeitar, porque a obra que Jesus fez na sua vida, ela é grande, ela é tremenda. Só que as pessoas vão querer este milagre acontecer na tua casa, na tua família também. E as pessoas irão ver em mim e você a sua fé e perseverança. Aquele homem, você acha que aquelas pessoas não olharam para ele? 38 anos esperando. Tantos outros passaram na frente. Mas o próprio Jesus fala com ele: levanta, toma tua cama e anda. Só que a Bíblia vai dizer assim, ó: depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já está são. Jesus encontra no templo. Jesus tem um encontro com você no templo, nesta noite. O templo é a igreja, é a casa do Senhor. E Jesus, ele tem um encontro com você e disse-lhes: eis que já está são. Ei, irmão, você já está curado. Se tem alguém que está enfermo aqui nessa noite, tome posse da cura. Pega a tua cama, levanta, anda, porque já está são, já estás curado, curada. A palavra já foi liberada sobre a sua vida. Porém, existe um requisito aqui: não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. A gente vê que pessoas, é triste isso, que elas vêm para a igreja, receberem uma cura, recebem um milagre, de repente elas deixam Jesus. Qual que é a consequência disso, irmãos? A consequência é que Deus é bom. Deus não vai fazer nenhuma coisa ruim para você. Tudo que Ele faz é bom. Só que a Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele irá colher. Então, são as nossas escolhas que decidem os nossos destinos. Jesus está dizendo assim para mim e para você: se Jesus te curou, você está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Eu quero concluir essa mensagem nessa noite e a dizer para você: se Jesus curou você em alguma área da sua vida, no seu casamento, sua vida financeira, sua saúde, suas emoções, alguma enfermidade que você, quando chegou para a igreja, para a presença de Deus, você não enxergava, estava paralítico, numa cama, sem condições de levantar, alguém te trouxe aqui, te convidou para você vir para a igreja, ou você veio conhecer esta igreja. Um missionário um dia veio aqui na igreja, quando era anos atrás,
não tinha nem energia, a energia tinha acabado no dia, mas foi aqui onde Jesus a colocou neste lugar, a trouxe ela aqui, porque ele tem grandes frutos. Porque para Jesus, irmãos, não importam as condições, para Jesus fazer milagre, ele faz milagre nas casas, ele faz milagre na rua, na igreja, não importa qual seja a placa de igreja, o local, aonde se reunirem 2 ou 3 o nome do Senhor, o Senhor já está presente. Se era uma praça que nós iremos fazer ali, o trabalho que nós estamos fazendo, já fizemos, e pessoas foram tocadas, curadas emocionalmente, porque o amor de Deus constrangiu essas pessoas. Não importa o lugar, seja qual for, Jesus a curou, o trouxe um milagre sobre a sua casa, sobre a sua família. Nunca se esqueça do lugar aonde teve água, que Cristo saciou a tua sede, matou a tua fome, te trouxe cura, o poder de Deus entrou em você. Qual que é o maior milagre, irmãos, que nós podemos alcançar? Não é somente a cura no físico, as enfermidades, os problemas que atravessamos, mas o maior milagre é o da salvação. Aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que? Curar. Mas por que a salvação, pastor? Porque a Bíblia diz que nós lemos aqui: eis que está ação, mas não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. É forte isso que eu vou falar, irmãos. Mas não adianta se nós somos curados, naquele grande dia, o Senhor não nos chamar para o lugar que nos tem preparado. Aí eu quero finalizar e concluir, que daqui a algum instante nós iremos participar da ceia, que a maior cura é a salvação, a relembrar o que Jesus fez por nossas vidas. A Bíblia diz que é melhor, se os seus olhos estiverem pecando, arranca-os espiritualmente. Se o teu braço estiver te fazendo pecar, os teus pés, arranca-os. Porque é melhor entrar num céu coxo ou sem olho, do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Meu Deus, pastor. Porque é o melhor milagre, o maior milagre que nós recebemos é a salvação. Por isso que Jesus disse para aquele homem: não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. Que significa o que, irmãos? Jesus curou aquele homem, mas disse para ele: não peques mais, porque a cura ele já havia recebido. Mas qual outra coisa podia ser pior? Que são as pessoas que largam e abandonam o barco, deixam Jesus, recebe o milagre, recebe a cura, Deus transforma o casamento, Deus restitui a vida financeira, Deus faz o milagre no ministério, e pessoas abandonam Jesus. Ei, vai ter um preço, irmãos, porque as coisas deste mundo nos atrai, nos puxa. Só que eu quero trazer para você que o maior milagre não são nas bênçãos que Deus nos dá, não são as vitórias que Deus nos dá para nossas casas, não são os desejos dos nossos corações que Jesus faz. O maior milagre é nós podermos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
podemos assentar nesse banquete de Santa Ceia para o melhor, participarmos desse banquete, se alimentarmos do pão que relembra o corpo de Cristo que foi moído ali naquela cruz, dilacerado naquela cruz do Calvário, beber o suco de uva que representa o sangue de Jesus que foi vertido pelos meus pecados, pelos seus pecados, e através desse sangue, pastor, a salvação, ela é de graça, pastor. O salário do pecado, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação. Só que o preço da salvação não foi de graça, foi de uma vida de um único filho que Jesus deu para morrer pela humanidade. E através desse filho, através desse Deus, através deste corpo, deste sangue, que nós conquistamos todas as bênçãos sobre nossas vidas, a cura, a transformação, a salvação, mas ela não veio de graça, teve um alto preço que teve que acontecer para que se cumprisse o propósito de Deus na terra. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que a maior bênção não está naquele tanque, quando aquele homem ele é curado, quando Jesus fala com ele. A maior vitória é depois ele recebeu o milagre, a cura. Só que o depois, o que você irá fazer da sua vida? Meu Deus, pastor, é forte, irmãos. Jesus faz um milagre na minha e na sua, transforma, cura, restaura. E o que você agora pode oferecer para Jesus em troca? Perseverar até o fim, anunciar as boas novas, não pecar mais, para que você venha naquele grande dia ser chamado: vindes bendito do meu Pai. Então Jesus nos diz que a perseverança é o caminhar, é o andar com Jesus na trajetória, que aquele que anda com Deus, ele vive de milagres. E aqui a Bíblia vai dizer assim, ó: e aquele homem foi e anunciou aos judeus que era o que curava. Por quê, irmãos? Quem foi tocado por Jesus, aonde você passar, aonde você pisar, as pessoas precisam saber: opa, eu fui tocado, Jesus me curou, Jesus me salvou. Nós precisamos transmitir para as outras pessoas, porque nós somos homens e mulheres, agentes de bênção nessa terra, transmissores da glória de Deus, agentes de bênçãos para as pessoas que estão aí fora, sem perspectiva de vida. E eu e você temos uma palavra: Jesus, Ele me curou, Jesus, Ele pode curar você também. E aí eu concluo esta mensagem e digo para você, irmãos: carregue este Jesus no seu peito, nunca se esqueça do lugar aonde você foi curado, aonde você foi alcançado. Sobre esta igreja existe uma promessa, e muitas pessoas passaram por esta igreja, pessoas passam para a porta desta igreja, e elas sempre se lembram: Jesus me curou naquele lugar, Jesus falou comigo naquele lugar, e nunca irão se esquecer que neste lugar é onde tem a vitória sobre a sua casa, aonde tem o manancial sobre a sua família, aonde tem a bênção sobre a sua casa.
Nunca as pessoas irão se esquecer que neste lugar tem homem de Deus, tem profeta de Deus. Neste lugar tem bênção sobre a sua casa, tem bênção sobre a sua família. Neste lugar Deus alcançou vidas, curou, transformou vidas, trouxe vida, abriu portas de emprego, despertou ministérios. Neste lugar Jesus está dizendo assim, ó, nunca se esqueça do tanque, do lugar aonde Jesus te pegou e falou com você. Amém, queridos? Se coloque sobre os seus pés no seu lugar. Coloca a mão agora sobre o seu coração. Aleluia, glória a Deus. Ora neste momento, Espírito Santo de Deus, eu quero dizer para você que chegou a sua vez de ser abençoado, de ser abençoado. Quando chega a sua bênção, irmãos, a Bíblia diz em Isaías 43:13 que operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus falar no seu coração nessa noite. Bálsamo de Gileade. Vinde, voltemos ao Senhor. Voltemos ao Senhor. Pois Ele nos despedaçou. Lembre, o dia que você teve um encontro com Jesus, naquele dia Ele te sarou, Ele te curou. E Jesus te diz essa noite, vai, toma a tua cama, levanta, anda, não peques, não olhe para trás. Se olhar para trás, só olhe para trazer a esperança, aquilo que traz a existência, para relembrar aquilo que Deus fez na sua vida. Aleluia, Jesus. Vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade. Vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor. Voltemos ao Senhor. Pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Ah, pastor, eu estou enfermo, pastor, eu estou impossibilitado de caminhar. Então você está no lugar certo, aonde Jesus pode trazer a cura sobre a tua casa, sobre a tua família. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade. Vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade. Vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade. Vem sobre
a Bíblia vai dizer, irmãos, por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama ao Filho, e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilhes. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me vivificou, que enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então quem crê nessas palavras terá a vida eterna. Não vai ter o dia da morte eterna, morrer e passar a eternidade no inferno. Você vai passar a eternidade com Jesus, irmãos. Que é melhor que isso, irmãos? Você chegar lá no céu, abraçar Jesus. Jesus, você me curou lá na terra, Jesus. Muito obrigado. Mas você está lá no céu e poder morar com Jesus no céu, irmãos. Jesus irá servir para você a ceia. Você se assentar à mesa com Jesus, irmãos. Aí eu quero dizer para você, irmãos, tentaram matar Jesus. E a Bíblia diz que aquele que aceita Jesus vai sofrer as perseguições que Jesus sofreu também. Não igual, né? Mas por causa do nome de Jesus, você vai ser perseguido. Vão tentar matar você. Só que ninguém mata aquele que Deus tem a promessa. Ele está coberto pela mão poderosa do Senhor. Amém, irmãos? Pode tomar à frente aqui os oficiais da igreja. Vamos fazer a Santa Ceia hoje diferente, pastor, aqui embaixo? Lá em 1 Coríntios 11, 23, o texto alusivo à Santa Ceia diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha.
Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Amém, queridos? Pode servir, Vanessa. Fique em espírito com o Senhor neste momento. Pegue o seu pão neste momento, levante para o alto. Nós iremos apresentar ao Senhor e consagrar este partículo de pão, representando o corpo do Senhor Jesus, que foi ali naquela cruz moído, dilacerado. Espírito Santo, nós te agradecemos por este momento, meu Pai. Nós apresentamos este pedaço de pão, Senhor Jesus, representando o seu corpo, que foi ali moído naquela cruz, pelos meus pecados, pelos pecados da humanidade, Senhor Jesus. Por isso nós te pedimos, meu Pai, nós consagramos, representando este pão, que venha ser o alimento espiritual para as nossas vidas, Pai. Assim nós te pedimos, te glorificamos e te exaltamos. Pode participar, irmãos. Seu cálice, irmão. Senhor Jesus, nós apresentamos, ó Pai, este cálice que representa o teu sangue, que foi vertido, derramado naquela cruz pelos nossos pecados, ó meu Deus. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fizera por nossas vidas, ó meu Pai. Nós consagramos este cálice, esse suco de uva representando o teu sangue, Jesus. Nós te agradecemos que o Senhor se entregou por nossos pecados, Jesus. Vem trazendo fortalecimento espiritual sobre as nossas vidas através deste cálice, Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Pode participar do cálice, Senhor. Pode ficar à vontade, irmão. Dobra os teus joelhos nesse lugar. Quer morrer, teu amor proclamar. Nós oramos, irmão. Obrigado, Pai. Deus, o Senhor fizer para as nossas vidas, Jesus. Fortalece
possamos, Senhor Jesus, entregar para o Senhor, meu Pai, as nossas vidas, meu Deus. Se render a Ti, Espírito, em verdade, Jesus. Espírito Santo de Deus, nós Te louvamos, ó Pai. Nós Te agradecemos. Para quem ama a mensagem da cruz, a mensagem da cruz é morrer, eu a vou proclamar. Levarei Pode se colocar em pé, irmãos. Vamos fazer um culto só de louvor de harpa. Glória a Deus. Pode se colocar de pé. Tome na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Adorando o Senhor, Jesus, traga aqui até o altar. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel, e ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pai, eu apresento a Ti, Senhor, os dizimistas e ofertantes da Tua casa, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor venha multiplicar no celeiro os Seus filhos, Senhor Jesus. Faz transbordar a mão direita, a mão esquerda, Deus. Derrama, Senhor, bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes, Pai. Que esse ano, Deus, de 2026, Deus, que está vindo, Deus, seja um ano de vitória, um ano de prosperidade, um ano de multiplicação, Pai amado. Não só no âmbito financeiro, Senhor Jesus, mas no âmbito espiritual, Senhor Jesus. Abre portas aonde não tem, Deus. Visita cada um, Deus, conforme a medida que o Senhor tem separado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém. Amém, irmãos? Terça-feira, o nosso culto de oração. Pode ser que haja alguma mudança, tá, irmãos? Quarta-feira, na casa da vozinha, a igreja da mãe do pastor vai fazer um culto lá. Se vocês conseguirem, não é obrigatório não, se conseguirem, tiver o desejo no coração, fala comigo, eu coloco o endereço da casa da avó. Vai ser quarta-feira, eu acho que 7h30, 7h30 ou 7 horas. Terça-feira aqui às 7h30 o nosso culto de oração. Domingo é dia 20, 14, 15, 12? 14, né? 14. Eu não sei se nesse e no outro nós vamos fazer um grande culto de gratidão ao Senhor Jesus aqui. Amém? Se coloque todos de pé. Nós iremos confirmar no grupo, mas domingo às 7 horas da noite estaremos aqui adorando o nome do Senhor. Amém? Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor Jesus, por essa noite, pela vida dos seus filhos. Leva eles, Senhor, guardados debaixo da tua graça e debaixo da tua paz. Dê uma semana de vitória, Senhor Jesus. Fortalece aqueles que não conseguiram estar aqui nesta noite, Pai.
Tira, Deus, toda a barreira. Tira, Senhor Jesus, todo o impedimento, tudo aquilo que não provém de Ti, ó Deus. Caia por terra, Senhor. Leva os Teus filhos guardados debaixo da Tua proteção, debaixo das Tuas fortes mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos dar o grito de vitória bem forte. Vem cá, irmã Terezinha. Estenda suas mãos assim. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que a doce consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. A igreja diz? Amém. A irmã Terezinha vai dar o grito de vitória. Vamos lá, irmãos. 1, 2, 3. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Leão! Deus abençoe, irmãos.